porque eu não vou nem começar pela treta, hein? Não vou nem começar pela parte mais áspera da coisa. Eu vou começar por uma parte mais tranquila e mais romântica, que é uma mensagem que eu tava trocando ideia com o Thiago. Abraço, Thiagão. Procurem aí, Thiago Silva da Autodoc, o maluco manda muito bem. Mas eu tava trocando uma ideia com o Thiago, ele é CIO lá na Autodoc, né? E o que eu tava falando com ele, a gente trocando ideia, era que ou a gente que conhece mais de agilidade, começa a falar sobre estratégia, ou a gente vai estar sempre refém de quem faz estratégia há 100 anos, certo? E a gente sabe muito bem que essa estratégia que é feita há 100 anos não serve mais do jeito que foi concebida para esse mundo de hoje. Ou seja, bora falar sobre estratégia, carai! Pode soltar a vinheta, Léo! Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. E hoje, para falar sobre estratégia, temos aqui dois convidados especiais. E como vocês viram aí o título do episódio de hoje, vocês já devem saber quem são esses dois convidados especiais, né? Não tem muitas dúvidas assim, porque se é para falar de Fit for Purpose e se é para falar de estratégia, nada melhor do que trazer aqui Andressa Chiara. Oi, Andressa. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Prazer estar conversando com vocês. Já é o terceiro, quarto, quinto episódio? É de casa, né? Já tá aqui. Quase co-host aqui. Eu preciso colocar umas badges, assim, da galera que tem 5, 6, 7, 8 episódios. Rafa Albino tava no último também. Acho que chegou no quarto, quinto episódio. É assim, né? Se a galera gosta, tem que trazer mesmo. Inclusive, eu não contei nem pra Andressa aqui, mas Fit for Purpose, que é o nosso quarto, quinto, terceiro episódio, não lembro. Fit for Purpose é um dos nossos top 3 de audiência, certo? Então, se você não escutou o episódio sobre Fit for Purpose, escute, porque a galera curte, ótimos feedbacks, tem toda uma comunidade em torno disso. E nesse episódio a gente não esteve só com a Andressa Chiara, porque se a gente tá falando de Fit for Purpose, estratégia e tudo mais, nada mais justo do que trazer aqui também Marco Dubovski. Fala, Duba, beleza? Fala, Lula. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, né? Eu não sei se eu já mereço o badge, é meu segundo podcast, mas assim... O badge de 2 aí, eu ponho 2 aqui no peito já, pô. Aí é perfeito, zero problema, o peito aguenta. Prazer estar aqui com vocês, vamos trocar ideia, vamos falar de Fit for Purpose, vamos falar de estratégia, vamos bater um papo. Sucesso, a recorrência é sinal de sucesso, segundo que uns produteiros da vida aí me falaram. E, inclusive, Duba, por falar em produteiros e coisas do tipo, eu já falei aqui em 500 podcasts que eu não sou uma pessoa que veio de negócio, eu não sou uma pessoa que foi criada pra falar de eficácia, de estratégia e tudo mais, mas eu aprendo demais com vocês, não só vocês dois, né, mas todo mundo aí que fala sobre produtos, sobre estratégia e sobre negócios. Hoje eu já me sinto minimamente capacitado para falar sobre isso, mas eu queria já deixar uma recomendação de outro episódio aqui, que é o episódio de produtos, produteiras e produteiros, que também teve Andressa Chiara e Fernando com a gente gravando, que é sensacional e tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, mas hoje a treta é um pouco maior e eu queria já começar puxando a treta tudo sobre estratégia. A Andressa tava falando aqui um negócio que eu quero que você deixe gravado isso, Andressa. Eu quero que você deixe gravado essa alfinetada, porque esse episódio não é só pra você que é ouvinte do Love the Problem escutar. Esse episódio é um episódio pra você mandar no Slack da empresa, naquele canalzinho do Slack ali, ó, que tá tudo os executivos. Já avisei que vai dar merda isso. Entendeu? Ou se você é executivo e ouve, né, como eu falei aqui, por exemplo, do Thiago, passar pros seus pares, certo? Porque temos mensagens importantes aqui e a Andressa já vai começar colocando o bode na sala. Andressa, bota o bode na sala. O que a gente estava conversando aqui é uma máxima que a gente vê quando a gente está atuando na camada estratégica das empresas, né? E é algo que vem sendo um obstáculo muito grande para que as empresas atinjam o resultado que elas precisam atingir. Qual é esse obstáculo, né? Quando você olha para a camada executiva, quando você olha para os líderes que cuidam da estratégia, a alta liderança, você percebe que esse pessoal, eles foram educados para entender que o valor que eles entregam para a organização está baseado na experiência pregressa deles, no que eles já sabem. E não é que haja um problema com isso, no sentido de as experiências que a gente vive, elas 100% são enriquecedoras e são importantes. Elas ajudam muito a gente no aprendizado e a inspirar a confiança das pessoas que a gente lidera. Mas, quando a gente fala de um cenário
cenário de exponencialidade de mercado, quando a gente fala de um cenário como é o cenário da pandemia, coisas que a gente não conseguia prever e que tem um comportamento exponencial, o vírus, por exemplo, é um cenário de comportamento exponencial, você começa com uma pessoa infectada e de repente você tem o mundo inteiro infectado, né? E os produtos, que quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de produtos que a gente quer que tenham um crescimento exponencial, ter a experiência não é o suficiente, porque vão acontecer situações que a gente não estava preparado e que a gente não viveu antes. Então, esses líderes, eles precisam começar a se preparar e a reagir para que eles se tornem pessoas cujo valor que entregam para a organização está baseado na capacidade deles de aprender e reagir a mudanças. Então, quando a gente contrata alguém, a gente frequentemente está contratando pensando, qual é a especialidade que essa pessoa tem? Quando eu, por exemplo, assumo como um C-level, né? Tipo, como um CEO, quando eu assumo uma nova empresa, eu penso, eu já tenho essa experiência, então eu vou saber o que fazer. Isso, hoje, no mundo que a gente está vivendo, isso é meio que uma ilusão. Não que a experiência seja descartável, mas a minha habilidade de aprender e reagir à mudança e conseguir testar a hipótese, validar e tomar decisões baseadas nas métricas que eu tô vendo se mexerem, ela é muito mais valiosa do que a experiência que eu já tive pregressa com isso. Você executivo, você executiva, não foi contratado necessariamente pelo que você já fez até hoje. Você foi contratado ou contratada pela capacidade de fazer o futuro acontecer. E a quantidade de coisas que você não sabe e que você ainda vai ter que lidar é muito maior do que a quantidade de coisas que você já aprendeu até hoje, certo? Então leva isso no coração. Tem um ponto adicional que é o seguinte, essas pessoas, elas acabam tendo um cenário de altíssima pressão sobre elas e de autocobrança também, de como é que eu não sei resolver esse problema? Como é que eu não sei a resposta? Como é que alguém me pergunta qual é a estratégia que a gente vai executar dado esse cenário completamente incerto e eu não sei de cabeça? As pessoas se sentem muito pressionadas nesse ambiente e isso faz mal para elas, como pessoas, isso faz mal para a empresa, porque elas acabam tomando decisões com base em achismo e elas acabam, ou então com base nas experiências pregressas, né, que não necessariamente correspondem à nova realidade, e elas acabam tendo que defender com unhas e dentes aquela decisão que elas tomaram, porque senão isso quer dizer que elas não têm valor como liderança, que não é verdade. E essa que é a grande quebra de paradigma que a gente tem que fazer aqui. Um líder virar e falar assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, então a gente vai testar a hipótese e com base nas métricas a gente vai tomando as decisões, é a atitude mais madura que esse líder pode ter num cenário de incerteza. O bacana, né, desse ponto aí que o André está trazendo é que ele apresenta uma dicotomia extremamente presente, né, nas organizações e que desgasta muito realmente, além de não necessariamente levar as organizações em direção à perenidade que todas querem ter, né? Inquestionavelmente. Não existe empresa que tenha nascido a se sustentar de pé para planejar a própria morte. Ela planeja prosperidade, ou pelo menos precisa planejar prosperidade. E aí quando a gente fala de todo conhecimento pregresso, né, que traz um decisor, né, independente do nível, né, para a posição que ele está, e essa pressão que de fato o mercado faz incansavelmente e o tempo inteiro para todos, essa necessidade de ter uma resposta pronta baseada em todo o conhecimento que foi adquirido até então é muito dolorosa, é muito difícil de carregar, porque pensa, por um lado, né, quando a gente fala a gente tem duas forças opostas aí acontecendo o tempo inteiro. A gente tem um nível de incerteza do mercado que de forma constante vai acontecer, a gente sabe filosoficamente que não há nada mais certo do que a própria mudança, então as coisas vão mudar o tempo inteiro, e isso não quer dizer necessariamente que todo o conhecimento prévio que você acumulou, ele te prepare para poder ser adaptável se você não tiver um mindset orientado a aprender. Então, senão você vai correr o risco de se sentir pressionado com o conteúdo e com o material que você tem acumulado historicamente, estar preparado para ser adaptável. E assim, se você conta só com o que você já sabe, a tua capacidade de ser adaptável diminui, ela não aumenta. Porque o que vai fazer a tua capacidade de ser adaptável aumentar é a abertura da tua cabeça para ter um modelo mental de aprendizado e não um modelo mental de consumo do que você já sabe. Então isso é muito interessante, porque parece óbvio, só que não é. A gente precisa se adaptar. E para ser adaptável a gente tem que estar aberto e não fechado no que a gente já sabe. Ô Duba, mas você sabe que nessa dicotomia, que é bem exemplificada aí por tudo que a Andressa trouxe, quem consegue prosperar e lucrar são os psicólogos tudo, né? Viva a terapia, meu Deus do céu, pra lidar com isso dentro da cabeça.
Mas eu não quero falar desse aspecto psicológico hoje não, porque a gente quer falar aqui de coisa real, coisa tangível, mesmo porque a Andressa Iduba tem uma característica que eu gosto muito, que é o pragmatismo, né? Segundo Alisson Vale, é uma das pessoas que eu admiro bastante, ele me trouxe essa definição antes de uma palestra, tinha um slide meu que falava sobre pragmatismo, né? E ele me trouxe essa definição que pragmatismo é basicamente a busca pelo que funciona, certo? Que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui até agora, né? No final é a busca pelo que funciona mais do que o que funcionou no passado. E aí, dado esse pragmatismo que vocês têm como característica, né? Andressa Iduba tem como característica, o que eu queria trazer aqui, talvez pra gente tangibilizar tudo isso que a gente falou aplicado às organizações, é a visão histórica de como as organizações lidam com a estratégia desde que a gente se entende por gente, assim. Então, o que vocês já viram de táticas para lidar com a estratégia que a gente está perseguindo dentro das organizações, o que já funcionou, o que não funciona mais, o que hoje talvez funcione, qual que é esse histórico, parte tangível mesmo, né? Real, assim, o que a galera vê no mercado hoje em dia quanto a organização e estratégia? Basicamente, o que você vê é uma jornada de evolução da forma como as empresas se estruturam, né? Quando a gente fala de fit for purpose dos executivos, o grande desafio que a gente quer ajudar a gente a trabalhar, né? Esses executivos a trabalharem nesse universo onde tudo é muito incerto e onde o aprendizado é o que faz a diferença no sucesso de uma empresa, como é que um executivo pega e monta uma estratégia? Então, quando a gente olha para esse histórico, o que a gente enxerga? A gente enxerga que as empresas, elas trabalhavam estratégia da mesma forma que elas trabalham a parte organizacional delas. Então, como é que elas se organizavam? Geralmente, no momento inicial, você vê a empresa se organizando de acordo com especialização. Então, eu tenho uma área de marketing, uma área do jurídico, uma área de vendas, uma área para cada coisa, e aí você tem silos formados, e em cada silo você vai ter uma otimização. Então, o objetivo de você ter esse silo é que dentro dessa especialização você tenha a melhor forma de trabalho possível. Qual o problema? O problema é que essa otimização ela sempre vai ser local. E o que acaba acontecendo com o fluxo da demanda, o fluxo da estratégia, como é que as pessoas precisam fazer para gerar o resultado, as pessoas não geram o resultado cada uma dentro do seu silo. Elas precisam colaborar umas com as outras. E no momento em que eu reforço esse silo dizendo, cada especialização vai fazer suas otimizações locais, eu estou tendo um resultado global que costuma ser pífio, né? Ele costuma ser excelente do ponto de vista de eficiência, mas muito ruim do ponto de vista de eficácia. É aquela mágica de o departamento de TI dentro de si funciona bem, o departamento jurídico dentro de si funciona bem, o departamento de marketing dentro de si funciona bem, mas a empresa como um todo não está funcionando bem. Essa é a mágica, né? E o cliente está pistola. E o cliente está pistola. Isso daí é consequência. Pense aí na sua empresa, sei lá, de telefonia, né? Só para dar umas provocações aqui, ó. Executivos de telefonia que estejam me ouvindo aí, ó. Desculpa, provocação de leve, mas eu tô pistola com a minha empresa de telefonia, eu não conheço um que esteja plenamente satisfeito, certo? Então, fica aí. Dentro, talvez o seu jurídico esteja funcionando, sua área de suporte esteja funcionando, sua área, sei lá, de tecnologia esteja funcionando, mas para mim, cliente, não tá. E você precisa entender o mal que essa otimização local tá trazendo para sua companhia. Eu queria deixar enfatizado aqui, negrito, sublinhado e itálico, a frase por Andressa Chiara de 1 minuto atrás de que o seu cliente tá pistola. A gente vai voltar nisso naturalmente em alguns momentos ainda desse papo, porque no fim das contas, otimizações locais são fantásticas desde que, preferencialmente, elas estejam alinhadas a conseguir atender o que o cliente precisa. Então acho bacana, a Andressa vai continuar aí com o próximo passo aí para onde a história acabou levando a evolução das otimizações locais e das separações organizacionais por departamento, para a gente poder lembrar do cliente, tá? Não faço questão de deixar frisado e enfatizado aqui por conta de ter, né, do cliente continuar sendo para mim a coisa mais importante. E já põe na playlist aí, ó, já põe como próximo episódio para você continuar aí enquanto trabalha ouvindo, pensamento sistêmico, já citei a Alisson Vale aqui, mas pensamento sistêmico, esse ponto de departamentos em si funcionando bem, mas a interação entre eles ser uma bosta e isso afetar o todo e seu cliente fica puto, é pensamento sistêmico na veia, que tem muito a ver com aprender, né, e por aí vai. Isso, assim, você junta, por exemplo, se no fim das contas, né, os departamentos funcionam bem, mas as interações entre eles não funcionam, e isso afeta a percepção do cliente lá na ponta, tem um outro fator aí que é extremamente importante, que precisa vir para a mesa e precisa ser considerado também quando a gente pensa nisso, que é, quando as otimizações são só locais, os níveis de atrito nas interações, eles são altíssimos, ou seja, e se o cliente fica pistola, no fim das contas, como a Andressa falou, a gente tem um nível de energia imenso sendo despendido para não necessariamente trazer um resultado eficaz, quer dizer, tem uma
reflexão importante aí, né? Se o seu cliente tá pistola, você vai acabar comoditizando o seu mercado e qualquer concorrente que faça um pouquinho melhor do que você pode levar seu cliente embora. Exatamente. Episódio de produtos, produteiras e produteiros, mas trago boas notícias a vocês que estão nos ouvindo, porque o mundo evoluiu, as organizações evoluíram, as empresas evoluíram, e agora a gente tem um rolê que chama Squad, pai. Conhece Squad? Conhece Squad? Então, fala aí, Chu. O que acontece, né? O próximo passo dessa evolução foi quando as pessoas começaram a entender que não adiantava ter esses silos especializados e que eu precisava conectar todo mundo e olhar para um segmento de mercado. Então, em vez de eu ter de cada área especializada, eu quero criar várias especialidades num mesmo grupo, mas o foco desse grupo é atender um segmento de mercado. Qual é o pró disso? Você já não está mais fazendo uma otimização local. Nota 10, você já começa a gerar resultado para o negócio. Qual é o contra? Essa visão de organização por segmento, ela é extremamente business-centric e não customer-centric. Então, o que eu quero fazer é o máximo de lucro. E se eu tiver que ordenhar o meu cliente para tirar esse máximo de lucro, à beira de deixar ele num limiar onde ele tá puto comigo, mas não o suficiente para virar um churn, tá valendo. Então, o que eu acabo tendo é um comportamento tóxico da motivação das pessoas em prol do lucro e só. Ele tá puto comigo, mas ele continua pagando a continha no final do mês, né? Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Esse é o maior perigo, né? Pelo que eu entendi, assim, do approach de business centric, que é do tipo, eu tô tendo receita, eu tô tendo até um retorno sobre o investimento bom, mas assim que surgir alguma coisa um pouquinho melhor quanto à satisfação do meu consumidor, quanto a deixar meu consumidor mais satisfeito, o churn acontece. Pra quem nunca ouviu falar de churn, eu aprendi muito aí, ó, tô aprendendo sobre negócios. Churn é basicamente seu cliente caindo fora, certo? Chega, não vou usar mais esse produto, o churn acontece quando ele deixa de estar ativo no seu serviço, né? Qual é a grande questão do ponto do business centric? É que ele não é escalável, ele não é exponencial. Por quê? Porque para adquirir novos clientes, você vai ter que sempre fazer um investimento de aquisição. Justamente porque o boca a boca não funciona, porque você não tem, tipo, as recomendações e o buzz que é natural quando você tem um produto que é exponencial, isso não acontece. É basicamente, eu tô indo pra essa empresa porque ela é a menos pior. E isso não escala nem exponencializa. Tem uma métrica muito boa pra isso, que é o Twitter. Abre seu Twitter aí, vê se estão xingando ou se estão amando a sua empresa. Se estão xingando, provavelmente você ainda tá numa estratégia um pouco mais business-centric, mais do que outras estratégias melhores que ainda vamos falar aqui, né, Dubu? Então, aí tem uma pegadinha aí, que é duas pegadinhas que vale a pena destacar. A primeira pegadinha é que essa visão business-centric, ela traz com ela a armadilha de que se você estiver dando resultado no fim do dia, despeito do quanto o seu cliente está puto, se ele está puto, mas ainda está lá, ou se ele está puto reclamando, mas ainda não é um churn, e o número que está sendo olhado está desconectado dele, ou seja, a métrica que está sendo acompanhada para dizer que o negócio tem sucesso está desconectada efetivamente da visão dele e orientada sim ao número que vem no fim do dia, você pode estar com um negócio na mão extremamente eficiente até o momento que não é mais. Então é o momento que o cliente descola, e aí quando ele não é mais, você depois fica tentando fazer autópsia, né, e tentar entender o que aconteceu, ou nem isso, porque se a tua escala está alta e você está navegando no mar do commodity e ainda assim o número continua vindo, você está entendendo que isso reforça o modelo e você acha que funciona. E aí o que acontece depois? Você, para escalar, o que você faz em termos de escalar é gastar um monte de dinheiro ampliando as estruturas que já existem. Então aí a gente vem pro velho, bota mais gente, vamos crescer, porque a gente precisa fazer mais, o número precisa subir, nossa meta é maior esse ano do que era no passado, e não necessariamente você está garantindo que efetivamente você está sendo eficaz. Ou seja, o business centric, ele está muito mais perto da eficiência, embora até o momento em que não esteja mais, do que da eficácia. Então acho que esse é a segunda pegadinha, né? O business centricity é mais eficiente necessariamente, orientado à eficiência e não à eficácia. Um ponto legal, conectando com o Fit for Purpose, é justamente que o Fit for Purpose, nesse cenário, o que o Fit for Purpose vai te dizer é: parabéns, você tem várias métricas de saúde e nenhum KPI. Exatamente. Porque o KPI olha justamente para o que é importante para o seu cliente, que faz o seu cliente se fidelizar e propagar você. Para quem tá viajando nos conceitos aí, né, a Andressa e o Dubu já trouxeram aí KPI, segmento e métricas de saúde. Se você tá viajando aí nesse vocabulário, espero que você esteja pegando a essência da coisa, pelo menos, né, porque isso daí é só a parte mais técnica do Fit for Purpose, mas vale a pena voltar no episódio Fit for Purpose aqui do Love the Problem e dar uma escutada nele, depois escuta esse de novo, depois escuta aquele de novo e vai conectando as pontas aí, porque tem dois pontos aí que o Dubu colocou nessa última frase que eu queria ressaltar, e pra ressaltar eu quero primeiro que o Léo solte. Léo, solta aí, ó, Aerolitos Edição, solta aí a marcha fúnebre, então.
porque o Duba falou sobre autópsia, certo? Então, se você tem uma pegada que é business-centric e que tá focada em trazer receita até o churn ocorrer em algum momento, o que o Duba falou aqui não foi sobre biópsia, ele falou sobre autópsia. É do tipo, depois que o seu business falecer, você vai entender que ele morreu porque você não estava encantando o seu consumidor do jeito que você deveria encantar. E aí eu vou colocar um plus aqui, dentro dessa marcha fúnebre, que é provavelmente hoje você tá navegando em um mar cada vez mais comoditizado. E aí, se você tá navegando no mar cada vez mais comoditizado, o que é commodity? Commodity é aquele produto que a diferença entre um e outro é quase que irrelevante. E aí você briga não pela diferença, não pelo diferencial, mas por preço. E aí, se você começa a navegar num mar em que você tá brigando cada vez mais por preço, vai todo mundo se ferrar. Isso daí é uma espiral negativa, óbvio que até o mercado se estabilizar, né? Sei lá, até você conseguir automatizar as coisas para serem realmente só commodity mesmo, e tudo bem, aí você briga por tecnologia, briga pelo que for. Mas dentro do trabalho do conhecimento, se a gente tá falando de knowledge work, de trabalhadores criativos, você entrar nesse mar da briga comoditizada, da briga por preço, o que você vai gerar, e aí vocês vão ver porque que eu tô tão emotivo agora, né? Porque que eu tô tão passional agora. Porque o que você vai brigar é para pagar menos na ponta. Você vai brigar por contratar a um preço mais baixo para você conseguir brigar por preço na venda também, certo? E aí... Você vai abrir mão de qualidade. Exatamente. Você vai ajudar a deteriorar o mercado e não a melhorar o mercado. Esse é um ponto. Exatamente. Então, fica aqui, pronto. Pode tirar a marcha fúnebre, Léo. Volta para trás, porque existe esperança no mundo ainda, porque coisas novas estão sendo experimentadas por empresas que estão dando certo, e eu quero saber quais são. O próximo passo dessa evolução é a estrutura por jornada, que já é uma estrutura que tende a ser customer-centric. E aí, o que acaba acontecendo quando você está criando uma estrutura por jornada? Você acaba tendo um cenário onde você tem cada time, cada grupo de pessoas olhando uma etapa da jornada do cliente. Quais são os prós? Os prós é que você efetivamente está olhando para a experiência do cliente, e se você está com a jornada toda coberta, você está olhando para ela de ponta a ponta. Então, você deveria, nesse momento, já estar trabalhando com o que o Fit for Purpose chama de KPI, que são as métricas que o cliente olha para poder escolher você. Então, esse é o lado positivo. E qual é o lado arriscado dessa história? É que se você tem tipos de clientes que têm jornadas diferentes, você vai ter que duplicar, triplicar essa estrutura para cada tipo de jornada diferente. Então, provavelmente, você vai ter um grupo de times que olham o segmento bolinha de ponta a ponta, e outro grupo que olha o segmento quadradinho de ponta a ponta, e no final das contas, essas pessoas podem criar soluções completamente diferentes que eram para resolver o mesmo problema do cliente, apesar de serem segmentos diferentes. Né? Então, você pode estar tendo um grande desperdício aí. Vou acrescentar um ponto que é interessante, que é assim, vamos lembrar que, e não só falando sobre o que o próprio Fit for Purpose prega, mas assim, o cliente eventualmente continua sendo o mesmo, né? As necessidades de consumo, os propósitos que eles têm que podem mudar ao longo do tempo. E aí quando você tem um modelo organizacional onde você tem, digamos, 4 jornadas mapeadas e sendo atendidas, e eventualmente, gente, isso acontece. O mesmo cliente navega pelas 4 jornadas em produtos diferentes, em necessidades diferentes, em momentos diferentes, você corre o risco, de fato, de deixar ele mais confuso do que efetivamente com a sensação de que ele está sendo atendido. E aí, olha, ele vai falar, caramba, mas tá cansativo, tá puxado, não tá claro, não tô tendo visão cliente, tô tendo visão jornada. E não necessariamente a visão jornada, ela seria perfeita no design, né, falando de Fit for Purpose de novo, mais uma buzzword, se a gente tivesse a certeza que o cliente só olharia uma jornada de cada vez, ou só estaria encaixado com uma jornada de cada vez. Só que na real, no mundo real, a gente já sabe que não funciona assim. O cliente, ele pode necessariamente ele pode estar em mais de uma jornada diferente. Então é esse o ponto. Você tá olhando pro negócio ou tá olhando pra necessidade dele? Tem um ponto importante nessa história que é o seguinte: se você está trabalhando com jornada, isso não é ruim. Isso já é anos-luz melhor do que você trabalhar ou com a parte de especialização ou com olhar só para o segmento de mercado e não olhar para a experiência do cliente. Então, assim, é uma evolução. E talvez a sua empresa precise passar por esses passos para se transformar. Pode ser isso também, né? A gente não está aqui para condenar, a gente está aqui para falar de prós e contras, certo? Eu ia levantar só um alerta para as possíveis dores que você pode sentir se você estiver nesse cenário. Então, é tão importante quanto todas as vantagens que você está tirando por não estar em departamentos ou por não estar naquele modelo em que você está tirando vantagem da parte financeira, né, do negócio, de aumentando a receita, aumentando a lucratividade da empresa, de você ter evoluído para uma abordagem mais journey-centric, né, mais focada na jornada do usuário. Tão importante quanto as vantagens dessa sua evolução é você olhar
olhar também pro trade-off, né? Tipo, o que eu tô perdendo com essa brincadeira? E aí, pelos exemplos que vocês trouxeram aqui, Duba e Andressa, eu vejo que hoje tem muita empresa, isso eu vejo no dia a dia, né? A gente da K21 tá lá no dia a dia, a gente vê squads e tribos crescendo aos milhões, cada um orientado a uma jornada de cliente específica, mas a intersecção entre eles fica num limbo, né? Fica num território ali que ou ninguém entra nesse território, e aí a gente tem jornadas de clientes que tem o mesmo cliente nas duas jornadas, mas que não se conversam, porque cada squad tá cuidando de uma, ou cada tribo tá cuidando de uma, ou a gente tem uma área ali que é só treta, né? Dedo na cara e gritaria. Pronto, ficou bonito assim, né? É só dedo na cara e gritaria, e é isso, né? Nada acontece feijoada e a vida segue, né? Tem um ponto adicional que dos 3 modelos que a gente falou até agora, nenhum dos 3 é um modelo que incentiva a camada executiva a criar estratégias focadas em aprendizado. Todos os 3 modelos reforçam a ideia de que um executivo vai vir, vai usar a experiência dele pregressa e vai falar, é assim que a gente tem que fazer. E já vai pré-determinar quais são as métricas, pré-determinar quais são os resultados que ele quer atingir. E não tipo, se a pessoa tem esse viés de growth mindset, claro que ela vai conseguir incutir nessa estrutura esse growth mindset. Mas, se essa pessoa não veio de fábrica com isso, essa estrutura não vai fomentar que esse aprendizado ocorra naturalmente. E uma coisa que acaba acontecendo é que os executivos ficam muito sobrecarregados porque eles sentem que eles precisam ficar tomando microdecisões e ficar microgerindo os times, que não deveria acontecer se a estratégia tivesse suficientemente clara e focada em aprendizado. Provocação inicial do episódio, né? Isso é bastante interessante porque isso passa por alguns temas que recorrentemente acontecem nas organizações. Uma é a cultura da jornada do herói, né? O papel do herói, que está bem diretamente relacionado ao conhecimento pregresso, ou seja, como a Andressa falou, vai chegar alguém que vai dar a direção. Isso significa que, além da exigência que isso acaba, né, gerando para o indivíduo, você tem na organização uma tendência a alimentar uma cultura de esperar a próxima grande decisão. E ao esperar a próxima grande decisão de alguém que teoricamente está lá para isso, porque viveu a vida inteira e acumulou um determinado conhecimento para chegar nesse ponto, a empresa como um todo também caminha para não se orientar a aprender, e sim a esperar. E o mercado é muito mais veloz do que a capacidade de espera que a gente tem. Né? Vídeo aí Covid, quem é que imaginar que aconteceu o que aconteceu, provocando o que provocou. Né? O cenário, isso está diretamente relacionado ao grau de certeza que você pode ter dentro do teu segmento. Se você estiver atuando num segmento onde você tem a certeza absoluta do que vai acontecer e o nível de variabilidade seja baixo, por exemplo, a indústria de sal. De soja, né? Pode ser soja. Sal vai continuar sendo... Cara, você vai ter a necessidade de sal, não tende a mudar ao longo do tempo, continua sendo um produto cuja necessidade é muito clara, pouco elástico, e você tem menos variabilidade. Agora, para outras coisas, o nível de incerteza aumenta, o nível de aprendizado tem que aumentar mais ainda, se possível. Ô, Duba, eu quero ver você fazer essa mesma comparação com a indústria de borracha, que fabrica elástico. Aí eu quero ver você falar que elástico não é elástico só porque é commodity, hein? Como é que é o negócio? Péssimo, né? Péssimo. Eu gostaria nesse momento de evocar uma vinheta, qualquer uma engraçadinha aí que faça sentido dentro do podcast. Momento vinheta, né, Léo? Faça a gentileza, por favor. Piada ruim do Lula. Segue porque existem esperanças, porque temos aqui, e aí, para lidar com esse trade-off, né, com esses aspectos negativos, com esses ônus, que uma organização que se orienta pela jornada dos seus clientes, né, que já é bem melhor do que uma organização que se orienta simplesmente pela receita, que já é melhor do que uma organização que se orienta simplesmente por seus departamentos, né, mas dentro dos aspectos negativos, dentro desses ônus dessa empresa que ainda se orienta pela jornada, a gente vê surgir agora, né, a gente vê surgir uma esperança que é bem embasada no que o Fit for Purpose propõe, né? Se eu não estou enganado. Eu tô aqui para aprender também, né? Conta mais. Basicamente, quando a gente passa por esses 3 modelos e a gente vira e fala, beleza, se cada um desses modelos tem esse trade-off, qual é o próximo passo evolucionário aqui, né? E a gente começou a ver emergir uma estrutura que é orientada a propósito. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa de saúde. Então, eu
eu tenho um propósito que é, por exemplo, dos pacientes de, obviamente, ter saúde, de economizar tempo, porque eles perdem muito tempo marcando consulta, esperando no consultório, etc. Eu tenho uma necessidade de segurança dessas pessoas, de que os diagnósticos vão ser corretos, etc. Todos esses itens são propósitos, e todos esses propósitos, eles têm métricas que fazem com que o cliente escolha a gente. Poxa, essa empresa eu confio, porque essa empresa, ela tem um nível de acuracidade nos diagnósticos tal. Ou essa empresa, quando eu vou num médico e faço uma consulta, esse médico leva 1 hora para me atender porque ele faz uma anamnese decente. Então, todas essas métricas fazem com que, independente, assim, preço é, óbvio, um fator, mas a pessoa pode até aceitar pagar mais para ter um serviço que atende melhor o propósito dela. Então, quando eu olho para isso, eu passo a ter times estruturados para atender propósito. Qual é a grande vantagem disso para o executivo e para a estratégia? Cabe ao executivo, cabe à camada estratégica nesse cenário, decidir quais são os propósitos que ele quer que a empresa se posicione no mercado para atender. E essa é a grande mudança. Porque, por exemplo, qual é o segmento que eu vou atender é secundário aos propósitos. Eu posso descobrir novos segmentos que têm aquele mesmo propósito e trabalhar eles. Exemplo, se eu tenho uma pessoa que mora na favela e entra numa farmácia, e se eu tenho uma pessoa que é, classe altíssima e ela entra na farmácia, elas têm características demográficas completamente diferentes. Um é uma senhora de 60 anos, negra, o outro é um rapaz de 16 anos, louro de olho azul. Os dois entram na farmácia, os dois compram álcool gel. Qual é o propósito deles? Provavelmente o propósito deles é se proteger contra o coronavírus. Então eu não preciso criar 2 tubos de álcool gel completamente diferentes, 2 tipos de álcool gel completamente diferentes. Eu posso ter um único produto atendendo a esse propósito e eu posso otimizar quão bem esse propósito é atendido para fidelizar esse cliente e explodir no mercado. E isso sim é exponencial. A grande vantagem disso é que o executivo, nessa hora, ele consegue definir quais são os propósitos que a empresa precisa se posicionar para atender. Esses propósitos naturalmente já se posicionam como um diferencial que evita a comoditização, evita ser só uma batalha por preço, e é muito mais fácil que todos os times conectem com essa estratégia e tracionem essa estratégia sem ficar recorrendo à microgestão. E isso faz com que esse executivo ele se alimente do aprendizado da empresa como um todo, e a empresa responda ao aprendizado do executivo. O executivo começa a lançar desafios para as pessoas. A gente precisa aprender isso aqui, gente, porque a gente precisa se posicionar no mercado para atender esse propósito. Hoje a gente não sabe a melhor forma de atender esse propósito, mas eu quero que vocês descubram e essa é a missão. Isso é melhor para o executivo, isso é melhor para a empresa, isso é melhor para os times e no final das contas isso é melhor para o cliente, que é a parte que mais importa. No final é o lance de métricas moldam comportamentos ali a Vera, né? Porque se a métrica que moldar seu comportamento é no final o propósito do seu consumidor sendo atendido, mais do que o propósito de cada segmento, né? Ou mais do que cada segmento sendo atendido, né? Então você está botando um passo além, né? Que é o propósito, independente do perfil, né? Independente do perfil demográfico, independente da jornada pela qual aquela pessoa chegou àquele propósito, mas se o propósito está sendo atendido, todos comemoram, né? O meu time... E eu garanto a minha sobrevivência no mercado, e é esse o ponto. Opa, eu posso ter uma jornada linda, super, uma experiência de usuário maravilhosa, e ninguém compra. Por quê? Porque o propósito básico da pessoa não está atendido. Então eu tiro todo o ruído que atrapalha a gente de gerar resultado financeiro, inclusive, porque se eu atendo muito bem um propósito, o resultado é consequência. As pessoas começam a jogar dinheiro na nossa cara. O Nubank teve uma época que estava mal das pernas, rolou campanha do eu pago taxa, não tiro o Nubank de mim. Isso acontece porque o Nubank atende propósitos muito bem. Esse que é o ponto. Ainda atende, né? Estamos vendo aí o crescimento. Tomara que esteja gente do Nubank aí ouvindo a gente para orientar cada vez mais a sua estrutura aos propósitos dos clientes mais do que as jornadas em si. Mas se você for no Reclame Aqui, por exemplo, e for ver esse lance de jogar dinheiro na cara, né? A maior reclamação das pessoas é que o Nubank não aceita elas entrar, sabe? É eu tô querendo entrar e não entra. É o pessoal jogando dinheiro. Eu quero botar meu dinheiro aí, eu quero pegar o cartão de crédito, ficar devendo e pagar juros pra vocês, não é pro outro não, certo? Então, isso significa que os propósitos ainda são atendidos. Não conheço o Nubank por dentro pra saber se eles estão fazendo isso atualmente, principalmente nesse crescimento, de forma totalmente consciente, mas esse podcast aqui é uma tentativa, né? Passa aí pra galerinha do Nubank, pra eles ouvirem e começarem a se organizar com base nos propósitos dos consumidores, mais do que simplesmente em segmento de cliente.
deixa eu fazer uma amarração aqui que eu acho que é bacana também, considerando tudo que já foi falado sobre a questão de fazer segmentação por propósito. Vale o destaque. Em primeiro lugar, quando você segmenta por propósito, você de fato está orientando a estratégia à eficácia, não à eficiência. Porque antes de tudo, você está procurando entender o que é valor efetivamente para ser entregue. E, consequentemente, se você faz isso bem feito e, somado a um outro ponto que a gente já falou até aqui, tem um mindset de aprendizado na organização, significa que no momento em que você perceber que tem alguma sinalização, né, quando as métricas começarem a te dizer que tem alguma coisa que precisa ser ajustada, naturalmente você já tem uma cultura de experimentação estabelecida a ponto de buscar o que vai vir depois e o que pode ser o próximo passo, para onde vai a estratégia, se eu estou atendendo bem ou não aquele propósito já pré-definido, porque esse passa a ser o pulo do gato na definição estratégica, ou seja, ela coloca de fato o cliente na frente e assim sendo, ela puxa a organização e não o contrário. Dessa forma, quando você começa a perceber que um determinado movimento talvez não esteja funcionando bem, ao invés de você entender que você falhou, você adapta e entende qual é o próximo passo que você vai dar para contornar aquilo. E isso traz um nível de agilidade organizacional que é extremamente relevante para cenários de alta incerteza, como a gente já colocou aqui, e consequentemente para a perenidade do negócio. Você está de fato sendo adaptativo e não reativo. Duba, eu vou te contar que você explodiu minha cabeça. Você e a Andressa, né? Juntos assim, mas esses complementos explodiram minha cabeça porque eu tô vendo dentro dos domínios da agilidade, né? Então quando a gente tá com a 21, a gente enxerga agilidade. Tem muita gente que fala, e eu vou abrir meu coração aqui, ó, mágoas, né? Mágoas da vida. Tem muita gente que enxerga ainda com a 21 como empresa de métodos, né? Métodos ágeis, coisa assim, tipo, método é só meio, né? Não me importo muito com o meio, eu me importo com os resultados que a agilidade em si pode trazer pra gente, independente de métodos. E aí quando a gente fala sobre os resultados que a agilidade pode trazer em si, dentro da K21, a gente sempre tá falando, olhando pros 4 domínios da agilidade, né? Que é negócios, cultural, organizacional e técnico. Tem post sobre isso, entra lá no k21.link/LoveTheProblem, você consegue achar o post. Inclusive, você consegue achar um post também sobre o tema desse episódio aqui, que vai estar lá nas nossas referências, k21.link/LoveTheProblem. Mas, o que vocês explodiram na minha cabeça foi em levar a ideia de receita, né? Assim, pô, se a gente trabalha aqui simplesmente para ter mais receita, mais lucro, talvez eu esteja falando mais de eficiência do que de eficácia. Então, o que minha cabeça explodiu aqui foi que eficácia, mais do que lucratividade ou negócios até, né? O domínio de negócios, mais do que lucratividade ou receita, coisas do tipo, é a satisfação do meu consumidor. São os propósitos do meu consumidor sendo atendido. E aí, se eu adoto essa perspectiva de que isso é negócios, a receita, o lucro e tudo mais, acaba entrando como saúde e eu levo um pouco mais para o domínio organizacional, né? Dentro do domínio organizacional, eu trato eficiência, eu trato essa saúde da coisa para suportar o que tem que ser suportado, que é o propósito do meu consumidor. E aí, essa é a essência do Fit for Purpose, né? Para quem nunca tinha ouvido falar de Fit for Purpose durante o episódio, talvez ficou meio perdido, já falei para ouvir o episódio sobre Fit for Purpose, ok, mas a essência do framework Fit for Purpose é essa, eu ser orientado ao propósito do meu consumidor para garantir a minha sobrevivência e não precisar ouvir a marcha fúnebre aí que a gente comentou no meio do episódio. Mas o que eu queria puxar com essa discussão e pela expressão de vocês aqui, eu sinto que eu estou no caminho certo, assim, minha cabeça explodiu pro lado certo, mas o que eu queria puxar é que eu sou uma pessoa que gosta muito do domínio organizacional, né? Já comecei o episódio aqui falando que estou aprendendo muito sobre negócios nos últimos anos, já me sinto de certa forma fluente. É tipo aquela pessoa que nasceu falando espanhol, fala aquele portunhol, ou nasceu falando português e fala aquele portunhol, sabe? É como eu me sinto em negócios, assim. Eu falo fluente, mas tem aquele sotaquezinho ainda organizacional no meu discurso. Mas eu acho que eu consigo tirar proveito desse sotaque organizacional. Por quê? Porque tem uma conexão forte entre essas duas coisas, né? Entre esses dois domínios. Na verdade, entre os 4 domínios sempre tem conexão. Vou só fazer um parênteses rápido, porque se você não tiver um domínio técnico bom, se você não tiver uma cultura de engenharia, por exemplo, boa, dentro da sua empresa, o negócio também vai por água abaixo. O propósito organizacional nada salva, né? Você vai pecar na implementação, né? Você vai correr o risco de pecar na implementação. Não importa o quanto seu design seja bom, a tua implementação não vai conseguir sustentar aquilo que foi né, imaginado aí no design e muito provavelmente, se você não consegue ter uma boa implementação, você vai afetar o service delivery. É um fato. Exato. E se você não tem uma cultura, só para não deixar o último domínio aqui de fora, Duba, que eu não citei ainda, se você não tiver uma boa cultura, seu service delivery vai ser cagado. Quando eu entro em um negócio que a cultura da empresa é ruim, eu percebo na primeira pessoa que me fala oi, ou que deixa de me falar, né? Fica a dica aí. Turnover vai acontecer a cada
cada vez um funcionário novo te atendendo, cada vez um funcionário novo falando com você, e não tem estabilidade nenhuma, e o negócio também vai pro beleléu. Ou seja, a agilidade no final é um bichinho de 4 patas, as 4 têm que andar juntas, mas o que eu queria destacar sobre essa conexão entre os domínios é que o que a gente tá falando aqui é sobre arrumar o domínio organizacional com base no domínio de negócio, certo? Então você entendendo o que é o domínio de negócios, que é você entender o propósito do seu consumidor, a partir disso você começar a arrumar o seu organizacional, que tem muito a ver com flight levels. Então se você tá falando de flight levels, certo? Ó, provocação aqui, se você tá falando, você ouviu o episódio sobre flight levels, você tá falando de flight levels, você tá trocando ideia, e você não tá olhando para tudo isso que a gente falou aqui do domínio de negócios, provavelmente você tá trancado, tá preso dentro do domínio organizacional. E aí a gente já sabe as consequências disso. Volta lá 3 casas e vê lá a otimização local de departamentos, vê lá business centric, vê lá journey centric. Tudo isso você vai colher se você não conectar essas duas coisas. Tô viajando ou faz sentido? Faz muito sentido. Tem um ponto que eu queria deixar de reflexão e recado mesmo, em cima dessa reflexão que você pediu para as pessoas fazerem, que é o seguinte. E agora eu vou falar com os executivos. Você é um executivo. Provavelmente, uma das maiores dores que você tem no domínio organizacional hoje é a falta de visibilidade dos porquês das coisas. Você sabe quando a bosta estoura, e aí chega em você. E aí você vira e fala, gente, a receita caiu, o problema aconteceu, estourou não sei o quê. E geralmente as métricas que te informam sobre o problema, elas são métricas organizacionais, elas são métricas de eficiência, elas são métricas voltadas para o business. Agora tenta visualizar uma realidade onde você consegue visualizar, você consegue controlar, você consegue acompanhar a causa raiz que está fazendo a sua receita aumentar ou diminuir. Você consegue visualizar e acompanhar e ajudar a resolver problemas que estão na causa raiz que faz a sua base de cliente aumentar. Quando a gente fala de organizar times voltados para propósito e dar para esses times desafios, KPIs, métricas de saúde voltadas para isso, o que a gente está fazendo é gerando uma transparência na organização para que você não seja pego de surpresa e para que você consiga fazer realmente um diagnóstico de onde a gente está falhando e corrigir. É para isso que isso serve. Uou, dá até pra botar um replay aí, hein? Você sentiu o peso do silêncio? Sentiu o peso do silêncio, assim? Dá pra dar um replay, né, Duba? Dá pra dar um replay, né? Sensacional. Espero que a mensagem tenha sido bem interpretada aí por quem ouviu. Se não foi, ouve de novo. Chama nós também, né? Vai lá no k21.link/lovetheproblem. Deixa feedback, bora trocar mais ideia. Eu queria deixar um convite aqui para quem tiver interessado nisso, em Fit for Purpose e nessas conexões e tudo mais. Bora trocar ideia na nossa comunidade Fit for Purpose. Tem uma comunidade que a gente mexe lá no Telegram. Tem algum link fácil, Andressa, pra entrar, ou melhor a galera entrar no nosso backstage? É melhor entrar no backstage, mas assim, o link não é difícil, é t.me, que é o link do Telegram, /F4P Community, tudo junto. É fácil, mas se quiser deixar já no backstage. Backstage mais fácil ainda, k21.link/lovetheproblem. Já entra aí, vai ter, além do link para a comunidade no Telegram de Fit for Purpose, que eu espero que tenha cada vez mais executivos, né? Ou seja, passe esse episódio também para as pessoas que são executivas dentro da sua empresa, para a gente também não deixar Fit for Purpose como algo comoditizado, né? Como algo que está muito mais sendo interpretado pelo domínio organizacional do que o domínio de negócios, de fato, dado que a gente está colocando aqui. Convida essas pessoas, k21.link/lovetheproblem, lá tem esse link, tem o link de todas as referências que a gente citou aqui durante o episódio. Volta no episódio de Fit for Purpose, ouve de novo, citamos aqui episódio de Flight Levels, pensamento sistêmico, no final tá tudo conectado, gente, as coisas estão conectadas, entenda as conexões entre as partes mais do que a parte em si, certo? Eu não quero que você seja um as no método X, tanto faz o método X, o que importa é a conexão do método X com todo o resto, com toda a vida, inclusive a vida real, né? Que é o que mais importa. Inclusive todo esse movimento que a gente estava falando aqui, do executivo ter o controle, ter a visualização, etc e tal, isso é exatamente o que o Flight Level 2 e o Flight Level 3 fazem. Então, na verdade, se a gente combinar o Fit for Purpose e os conceitos que o Fit for Purpose traz, a forma que o Fit for Purpose propõe que a gente trabalhe estratégia, se a gente combinar isso com a transparência, gestão de fluxo, gestão da organização que o Flight Levels traz, cara,
é só sucesso. No fim das contas, ambos acabam contribuindo com muito valor aí para o que a gente chama de Business Agility, né? A gente ouve muito falar de Business Agility, mas vê menos do que a gente gostaria Business Agility acontecer na prática. Uma das premissas, falando um pouquinho de Flight Levels aqui, só desviando um pouquinho do tema aqui não muito, só um pouco. O próprio Klaus, ele coloca com muita clareza isso, que Business Agility é um esporte da empresa, não é um esporte dos times, das squads, dos indivíduos. Ele é um esporte coletivo no nível organizacional. Todo mundo orientado aos mesmos objetivos. E aí o barato tá, o Fit for Purpose ajuda a dizer quais são os melhores objetivos. Isso é muito bom. Sensacional, Duba, porque é isso que a gente chama no final de True Agile, né? Quando a gente acaba de falar True Agile, agilidade de verdade, né? É sobre isso que a gente tá falando e não só a gente, tem todo um movimento aí. Juan Bernabó, por exemplo, também tá na mesma linha, falando sobre tudo isso, sobre essas conexões. E o apelo que eu ia fazer, Duba, é um apelo... eu vou agradecer já a Mila Orrico, muita gente boa, trabalhando na ThoughtWorks, muito amigona nossa. A Mila, ela falou que é uma pena as pessoas que não falam português não terem acesso a esse podcast. Então, viva a nossa grande língua portuguesa aqui, que nos permite falar fluentemente tudo isso. E, se possível, meu apelo é ensinem português pro Klaus Leopold, para ele conseguir também ouvir todas essas pérolas que a gente fala aqui, para todas essas referências mundiais, que, por pena, né? Que pena, eles não falam português, a gente fala, então estamos aqui discutindo. Mas eu queria falar do orgulho que é a gente ter discussões tão boas dentro da nossa língua mãe aqui, né? E não precisar ficar recorrendo a coisas tão externas assim, em outras línguas e não tão inclusivas, para tratar de temas tão sensíveis, né? Esse seria o meu apelo aqui, antes da gente ir para a parte de dicas, porque vocês não esperavam, mas eu quero dicas. Então, que dicas vocês dão para quem ouviu tudo isso, ficou em choque, a cabeça explodiu? Que dicas vocês dão? Manda aí. De surpresa, né? Pá! Acho que vale conhecer, assim, se a gente for pensar no aspecto prático vamos falar meio e fim, tá? Se a gente for falar do aspecto prático né, esse método é meio, como você já colocou em algum momento aqui do podcast, eu acho que vale a pena conhecer o máximo possível e se aprofundar um pouco mais sobre o Fit for Purpose como método. Porque eu acho que ajuda a contextualizar, ajuda a trazer o que no fim do dia um framework, qualquer um que seja, ele tem como finalidade primária, que é de trazer um arcabouço e apresentar um caminho possível. Não quer dizer uma coisa para ser seguida a ferro e fogo, sem nenhum tipo de adaptação, porque senão a gente também não está falando de mentalidade de aprendizado, a gente está falando de mentalidade de seguir algo que alguém te disse. Mas as premissas que estão ali são muito relevantes, né? Flight Levels, mesma coisa, acho que vale. E eu acho que como modelo mental, o exercício mais valioso que a gente pode fazer é sempre estar refletindo e se questionando se a gente realmente está fazendo aquilo pelo cliente ou pelo negócio, seja lá o que for. Então, eu tô com uma missão na mão, um produto na mão, um time na mão, um projeto na mão, uma iniciativa na mão. Ela realmente está orientada à necessidade do cliente? Perguntas que qualquer pessoa de produto vai fazer, né? Eu acho que é mais uma questão de reforçar o exercício. Que problema a gente está querendo resolver com isso que a gente está fazendo? E se a gente não tiver isso muito na massa do sangue, isso não pode ser discurso. Isso tem que ser atitude. Eu acho isso bacana. É muito fácil trazer isso pro discurso, mas não tão fácil assim transformar isso em atitude. Então, uma dica que eu faço é reveja reveja o quanto a sua atitude e o seu discurso estão alinhados quando a gente fala de client centricity. Essa seria uma dica bacana para finalidade. Em termos de e-mail, a gente já tem, acho que, material bastante aí para sugerir aí, tanto de Fit for Purpose, quanto de Flight Levels, quanto de pensamento sistêmico também. Vale a pena para poder conjugar isso tudo. Em termos de fim, é isso. Vamos sempre refletir se a gente realmente está fazendo pelo cliente ou pelo negócio. Sensacional. E meça suas atitudes, né, parça? Muito bom, Duba, muito bom. Preferencialmente. Muito bom. Andressa, o que você acrescenta aí? A primeira dica que eu dou é leia organizações exponenciais. Se você é um executivo e você se identificou aqui com a história do putz, eu acho que o valor que eu trago é a minha experiência, mas eu não tenho o hábito de entender que o meu valor é aquilo que eu aprendo, a primeira coisa que você pode fazer é ler um livro chamado Organizações Exponenciais para entender como é que isso pode ajudar você na sua carreira e no sucesso da empresa que você está tentando alcançar, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa tenta identificar quais são os propósitos na sua cabeça, quais são os propósitos que os produtos da empresa onde você trabalha atendem para o cliente que usa esses produtos, que paga por esses produtos. E para esses propósitos, tenta mapear, a gente faz esse exercício com alguma frequência na K21, inclusive, tenta mapear para cada um desses propósitos quais são as métricas que o cliente enxerga e que ajudam ele a tomar a decisão de escolher você, e esses são os seus KPIs.
e quais são as métricas que são transparentes para o cliente. Ele não sabe quais são elas, se elas existem, se elas não existem, onde elas estão publicadas, isso não é relevante para ele, mas que elas são importantes para o seu negócio. Essas são suas métricas de saúde. Então tenta classificar e enxergar se você só tem métrica de saúde ou se você tem muito mais métrica de saúde do que KPI. Se você tiver muito mais métrica de saúde do que KPI, você precisa resolver esse problema o mais rápido possível e começar a cobrar dos seus times os KPIs. Começar a virar para eles e falar, cara, essas métricas aqui precisam melhorar porque a gente precisa atender o propósito do cliente, senão o cliente vai trocar a gente por um concorrente. Porque não é uma coisa abraçadora de árvore. Não é tipo, eu tô fazendo pro cliente ficar feliz e acabou. Eu tô fazendo porque dá resultado e garante a minha sobrevivência no mercado. É uma forma inteligente de fazer estratégia. E é uma forma que tira tanto o peso e a responsabilidade que está hoje só em cima de você. Você sempre vai se beneficiar da inteligência coletiva da empresa onde você trabalha. Então, uma pessoa só, colocar estratégia num corpo de uma pessoa ou um grupo muito pequeno de pessoas, como as únicas pessoas que podem ter boas ideias na empresa, é uma ideia que nasce morta, né? Ela nasce fadada ao fracasso. Porque ela parte da premissa de que só vocês são pensantes. E primeiro, isso é injusto com vocês, porque é injusto pedir tanta responsabilidade de tão poucas pessoas, e é um desperdício. O Marty Kagan fala isso sobre desenvolvedores, mas vale para quando a gente fala de camada executiva. Se você está aproveitando a capacidade dos seus desenvolvedores só para desenvolver código, só para cuspir código, você está perdendo metade do investimento que você faz. Você está jogando fora metade do dinheiro que você investe nessas pessoas, e isso é válido para a empresa onde você trabalha hoje. Essas são as dicas que eu tenho. Inclusive a metade mais relevante, né? A metade que mais importa dentro dessa priorização. Eu vou aproveitar aqui a sessão de dicas para deixar uma dica, só para completar o bingo aqui de quem acompanha Love the Problem. Tem o bingo aí, vocês já sabem o que vem por aí. É óbvio que eu vou citar Reinventando as Organizações, Frederic Laloux, mas eu vou encaixar com o resto aqui da brincadeira, porque talvez quem esteja ouvindo a gente é alguém que faça parte também da média gestão, ou alguém que está ligado mais à área de pessoas, mais à área de RH, mais à área de cultura da coisa. E tudo que a gente falou aqui impacta diretamente a parte cultural da sua organização. Então a dica que eu vou deixar aqui, que eu acho que complementa bem o que Duba e Anderson colocaram aqui de dicas, entenda qual que é o efeito desse propósito, ou desses propósitos da sua organização, que tem que estar ligado de alguma forma com os propósitos do seu cliente. Se você quiser sobreviver, né? Se a sua organização quiser sobreviver, tenta ter um pouco mais claro o quanto esse propósito influencia nos comportamentos dos indivíduos da organização. Porque eles influenciam sim, isso é um fato, certo? E aí dentro do Reinventando as Organizações, o Frederic Laloux, ele aborda as organizações com um nível de consciência um pouco mais elevada, como organizações que se importam com o propósito evolutivo, mais do que com a parte de saúde, né? Então o propósito evolutivo, ele tem um impacto gigante nos comportamentos das pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu dia a dia. E propósito evolutivo é um dos 3 pilares que ele coloca no livro como base para as organizações no estágio de consciência mais avançado, junto com práticas de autogestão e junto com integralidade, que aí é assunto para outros episódios, mas propósito evolutivo, eu acho que esse episódio aqui aborda de um jeito muito bom. E completei o bingo aqui do Frederic Laloux, os 45 segundos, só uma referência conectando. No final tá tudo conectado no mundo, né? Então, gente, só conecta os assuntos, continua conectando as coisas. Se tem alguma coisa desconectado, para de se preocupar com essa coisa e começa a se preocupar com a conexão entre ela e o resto do mundo, certo? Porque coisas conectadas não funcionam nesse mundo cada vez mais louco que a gente vive. Obrigado, Andressa. Obrigado, Duba. É sempre um prazer gravar com vocês. Eu acho que esse episódio aqui, tende a ser... Deveria ser, pelo menos, né? Acho que toda pessoa que trabalha em nível executivo de qualquer empresa deveria ouvir esse episódio. Então, espero que ele também chegue ao top do Love the Problem, junto com os demais. Isso depende de quem tá ouvindo, é claro. Mas, de qualquer forma, foi um prazer ter a presença de vocês aqui. Obrigado. E a gente se vê no próximo Love the Problem. Abraço, galera. Muito obrigada, pessoal. Falou. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.